A condição econômica de grande parte das famílias não possibilitam aprendizado em casa. Logo, os professores são os principais agentes promotores de letramento e de práticas e estratégias de leitura de boa parte dos estudantes brasileiros. Sabemos que professores são sobrecarregados de atividades com muitas aulas em sala, excesso de alunos, várias escolas para suprir a carga horária, baixo retorno financeiro e falta de reconhecimento por parte da sociedade e do governo. Contudo, esses fatores negativos não podem superar a relevância que possui o trabalho do professor em um país como o nosso. Apesar dos obstáculos, o trabalho precisa ser feito da melhor forma possível, pois gerações de alunos dependem dessa atividade para terem alguma chance de quebrar os ciclos de miséria e ignorância em que estão inseridos. Porém, também não esqueçamos que o professor não trabalha apenas na escola. Precisa dedicar tempo para pesquisar, preparar aulas, atividades, corrigir, formular diagnósticos, entre tantas outras atribuições fora o tempo destinado à regência. Entretanto, é dever dele buscar todos os esclarecimentos disponíveis para pensar o ensino não como aprendizagem do conhecido, mas como produção de conhecimentos que resultam, de modo geral, de novas articulações dos conhecimentos disponíveis. O professor precisa, como profissional da educação, criar dispositivos com fundamentação teórica para que consiga vislumbrar para além das aparências a assimilação, as falhas, os pontos que precisam de reforço, sabendo transformar suas experiências em meio eficiente de diagnóstico linguístico que vão nortear as estratégias de ação para um bom trabalho. Na medida em que a turma vai se tornando mais heterogênea, o professor faz muitas indagações que vão ao encontro da necessidade de um trabalho de alfabetização que se configure homogêneo e mecânico. Numa alfabetização dessa natureza, todos os alunos são submetidos ao mesmo processo linear de alfabetização, apesar de se encontrarem em níveis diferentes de letramento e de alfabetização. Essa prática contribui para a perpetuação da desigualdade na escola, considerando que os alunos que encontram dificuldades permanecem no mesmo ponto sem muitas chances de avançar. É imprescindível que a escola perceba e aproveite os saberes que o educando construiu fora da escola, nos campos da cultura, do social, do linguístico, e é por isso que Luiz Carlos Cagliari, ao se reportar à competência técnica do alfabetizador, destaca: os cursos de formação de professor têm se preocupado muito com outros aspectos da escola, dando muitas vezes um valor indevido aos aspectos pedagógicos, metodológicos e psicológicos. Como educador, o professor precisa ter uma formação geral, e esses conhecimentos são básicos. Como professor alfabetizador, precisa ter conhecimentos técnicos sólidos e completos. Para ensinar alguém a ler e escrever, é preciso conhecer profundamente o funcionamento da escrita e da decifração e como a escrita e a fala se relacionam. Portanto, compreender as características presentes na aprendizagem da escrita pode assegurar ao professor determinadas e conscientes intervenções pedagógicas. Por exemplo, torna-se fácil para o alfabetizador entender que a escrita infantil possui uma lógica particular, resultante de suas experiências com o universo letrado, que não se harmoniza com a lógica da escrita ortográfica. A análise da lógica da escrita infantil pode mostrar ao professor o caminho percorrido pela criança, deixando claras suas interpretações e hipóteses na leitura e na escrita, bem como indicar a ação didática adequada a cada situação. O professor, sem a adequada formação, vai rotular a lógica infantil na escrita como erro, devendo ser corrigida através de tarefas estereotipadas que envolvem apenas a repetição, sem permitir uma relação dinâmica entre quem escreve ou tenta escrever e a língua. Nos contrapomos a isso, citando Magda Soares. Quanto às dificuldades enfrentadas pela criança nesse processo, se anteriormente eram consideradas erros que era preciso corrigir e para isso os recursos eram, de novo, os exercícios ou treinos de imitação, repetição, associação, cópia, hoje, no quadro de uma nova concepção do processo de aquisição do sistema de escrita, os erros são considerados construtivos. Na prática tradicional, o professor, por ter construído conhecimentos sobre alfabetização, sente uma certa segurança no direcionamento do trabalho, organizado dentro da lógica do controle da aprendizagem dos alunos.
Por essa razão, resiste de certa forma às novas propostas. Talvez essa resistência se dê também como resultado de uma formação inadequada ou até mesmo pela falta de espaço dentro da escola para discussão, estudo e reflexão sobre a prática alfabetizadora.